para nós nessa noite. Meus irmãos, graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5. Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5. Acompanhem comigo o que nos ensina a palavra de Deus. Filipenses 2, verso 5 diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quero convidar você para mais um momento de oração. Curve a sua fronte e ore comigo nesta hora. Meu Senhor, nós carecemos da iluminação poderosa e benfazeja do Teu Espírito. Aclara nossa mente, os nossos olhos. Concede-nos a graça da compreensão da verdade lida nesta hora, para que ela seja um alimento precioso, o maná dos céus para a nossa vida, para o nosso crescimento, para o aperfeiçoamento do nosso ser, para a glória de Cristo e a conversão dos eleitos. Que em tudo Ele, Jesus, o nosso Redentor e amado da nossa alma, seja exaltado e glorificado. Em nome dele nós oramos. Amém. Meus irmãos queridos, o Natal é, sem dúvidas, uma das festas do nosso calendário com grande diversidade de símbolos. Este fato faz com que cada pessoa ou grupo social crie expectativas distintas para os chamados festejos natalinos. Para um comerciante, por exemplo, o Natal pode representar a possibilidade de aumento no seu faturamento. Para uma criança, o Natal pode alimentar expectativas de receber presentes. Para algumas famílias, oportunidade para reencontrar aqueles que se distanciaram por alguma causa. Enfim, meus irmãos, o Natal, com seus símbolos, luzes, a ceia, a troca de presentes, termina atendendo a uma diversidade de sentimentos e necessidades cristalizadas no imaginário coletivo da nossa sociedade. Meus queridos, a palavra Natal vem do latim natalis. Ela deriva do verbo nasco e significa nascer. Como adjetivo, a palavra Natal significa também o local onde ocorreu um nascimento. Quando se discorre acerca da data específica desta celebração, meus queridos irmãos e amigos, não há de fato uma definição. Nós sabemos que há muita discussão sem, contudo, se chegar a lugar algum. Natal, como celebração do nascimento de Cristo, é encarado com grande expectativa em virtude de uma promessa
que permeia todo o Antigo Testamento e que está registrada lá no livro do Gênesis, no capítulo 3, verso 15, que nos diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Meus queridos, o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos e os profetas, tanto os menores como os maiores, discorrem exaustivamente acerca da temática do nascimento do Redentor. No Antigo Testamento nós percebemos uma revelação e uma expectativa daqueles que aguardavam ansiosamente o nascimento do Senhor Jesus Cristo. No âmago do seu profundo e intenso sofrimento, Jó declarou, está registrado lá no seu livro, no capítulo 19, verso 25, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Se você for ler o livro do profeta Isaías, lá no capítulo 11, versos 1, 2 e 4, você vai perceber também que em meio ao caos que o profeta estava vivendo, ele estava com o seu olhar voltado para as expectativas do cumprimento daquilo que nós conhecemos como proto-evangelho, que nós já lemos aqui. Isaías capítulo 11, versos 1, 2 e 4 diz: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Meus irmãos e amigos, é sobre este evento, o evento do nascimento, da encarnação do Filho de Deus, que o apóstolo Paulo está tratando quando escreve aos Filipenses, aqui no capítulo 2. De forma especial, ele está chamando a atenção dos seus leitores, a fim de que imitassem a Cristo. Nós olhamos para a passagem e percebemos que ele está tratando daquilo que a teologia definiu como a kenosis, ou o estado de esvaziamento do Salvador. Filipenses capítulo 2, verso de número 5, a Escritura diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Meus queridos irmãos e amigos, a ideia do texto é de uma atitude de autorrenúncia com vistas a auxiliar a outras pessoas. É importante que se compreenda que sentimento aqui tem uma relação estreita e uma identificação com atitude. Paulo põe em relevo aqui a atitude do Senhor Jesus e convida aos seus leitores e, consequentemente, a nós a imitar o exemplo, ou seja, a atitude de Cristo. E isso está em linha com outros textos das Sagradas Escrituras que apontam claramente para essa necessidade. Folheando as páginas do Novo Testamento, o mesmo apóstolo escreve a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 1, e diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O mesmo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, também primeira carta, capítulo 1, verso do 5 até o 7, chama a atenção daqueles irmãos a que imitassem a pessoa do Senhor Jesus, quando disse: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nosso e do Senhor, tendo recebido a palavra
posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Meus queridos, se continuarmos folheando as Escrituras, sobretudo no Novo Testamento, nós vamos perceber que João, o apóstolo, em sua primeira carta, também destacou esse ensino. 1 de João, capítulo 2, versos 5 e 6, a palavra de Deus nos diz assim: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Meus irmãos, de fato, é óbvio que não podemos imitar os atos redentivos do nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos lembrar que foi Ele, somente Ele, que teve condição de satisfazer a justiça de Deus e justificar os seus eleitos. De fato, a limitação humana não permite efetuar o que só Cristo pode fazer pelos eleitos. Contudo, meus queridos irmãos, de posse da passagem de Filipenses, bem como da leitura dos próprios evangelhos, nós vamos perceber que é possível imitá-lo, por exemplo, na sua renúncia, já que ele renunciou à sua glória celestial em favor daquilo que nos traria benefícios. Então, nós podemos, a partir da sua renúncia, também renunciar aos nossos projetos em favor da sua casa. Devemos também nos lembrar, meus irmãos, que podemos imitá-lo no seu compromisso social, e as Escrituras estão repletas do compromisso que ele teve como agente social no seu tempo. Podemos também imitá-lo no seu compromisso devocional, tendo-o como paradigma o apego que ele teve às verdades da Escritura e como ele se devotou a uma vida de oração, estava constantemente se recolhendo para momentos devocionais na presença de Deus. Então nós não podemos de forma alguma imitar os atos redentivos do Senhor Jesus. Só Ele pôde suportar o castigo de Deus, só Ele pôde receber sobre Ele mesmo a ira santa do Senhor que seria derramada sobre nós, mas de fato nós podemos imitá-lo nesses três aspectos da sua vida e do seu ministério público. Mas veja que esse discurso paulino vai terminar ganhando cores e profundidade na sua continuidade. Veja agora Filipenses capítulo 2, verso 6, na parte A diz assim: pois ele subsistindo em forma de Deus. Meus queridos irmãos, a palavra grega utilizada pelo apóstolo Paulo aqui para forma é morfê, e a palavra grega morfê indica aquilo que é exterior, aquilo que é essencial, permanente na natureza de uma pessoa ou coisa. A ideia aqui transmitida pelo apóstolo é de que o Senhor Jesus Cristo sempre foi e sempre será Deus por natureza, expressa na sua encarnação a imagem perfeita da deidade. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, em sua natureza humana unida à divina, foi santificado sem medida e ungido pelo Espírito Santo, tendo em si todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Aprove ao Pai que nele habitasse toda a plenitude, a fim de que, sendo santo, sendo inocente, incontaminado e cheio de graça e verdade, estivesse perfeitamente preparado para exercer o ofício de mediador e fiador dos nossos pecados. Nós olhamos para esta verdade
e percebemos que a nossa própria confessionalidade vai sinalizar que de fato Cristo cumpriu absolutamente tudo que nós não poderíamos cumprir nem fazer. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 8, seções 1 e 3, quando vai tratar sobre Cristo, o mediador, nos diz assim: aprove a Deus em seu eterno propósito escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem, o profeta, o sacerdote e rei, cabeça e salvador de sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo, e deu-lhe desde toda a eternidade um povo para ser sua semente, e para, no tempo devido, ser por ele remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. O Senhor Jesus, em sua natureza humana, unida à divina, foi santificado e sem medida ungido com o Espírito Santo, tendo em si todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Aprove ao Pai que nele habitasse toda a plenitude, a fim de que, sendo santo, inocente, incontaminado e cheio de graça e verdade, estivesse preparado ou perfeitamente preparado para exercer os seus ofícios. Meus irmãos, de fato, acerca da eternidade, acerca da humanidade, acerca da divindade do Filho do Deus vivo e verdadeiro, o próprio Paulo escreve aos Colossenses. Nós temos cantado aqui na igreja Colossenses capítulo 1, eu quero ler apenas os versos 15 e 16, que nos diz assim: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Meus irmãos, ainda discorrendo sobre a divindade e eternidade de Jesus, segundo o que nos apresenta o apóstolo na passagem que ora é foco de nossas atenções, nós percebemos também que João, o apóstolo, demonstrou a sua consciência acerca desta verdade, quando no seu evangelho, no capítulo 8, versos 56 ao 58, se apropriando das palavras do próprio mestre, ele disse: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e vistes Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Meus queridos, percebam então que o texto segue e o apóstolo aprofunda a ideia de altruísmo, de abnegação do Senhor Jesus, agora no versículo 6 de Filipenses capítulo 2, na parte B, quando ele vai nos dizer assim, na parte A ele diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, a parte B vai dizer: não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Perceba então, meus queridos irmãos, que a parte B do versículo 6 de Filipenses capítulo 2 ainda destaca algo que deve nos conduzir a uma reflexão acerca da pessoa bendita e maravilhosa do nosso Redentor. O texto nos diz que ele não julgou com usurpação o ser igual a Deus. E eu quero chamar a sua atenção acerca desta palavrinha pequena, porém de grande e importante em significado. Eu estou me referindo à palavra grega isos, que traduzida como no texto vernáculo significa ser.
Contudo, no grego neotestamentário tem uma conotação mais enfática e significa igual, significa exatamente igual, significa igual em número, significa igual em tamanho, significa igual em qualidade. Então o apóstolo está falando que de fato o Senhor Jesus transmite a deidade do Pai de forma concreta e perfeita. A ideia do texto aqui é de que o Senhor Jesus Cristo sempre foi e continuará sendo Deus por natureza. Ele expressa perfeitamente a imagem da deidade. E é de fato isso que as Escrituras nos ensinam. Meus irmãos, vejam o que escreveu João no seu Evangelho, logo no início, no capítulo 1, verso 1, ele disse: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O mesmo João, em seu Evangelho, ainda discorrendo sobre esse tema, registrou as palavras do Senhor Jesus no capítulo 17, verso 24, quando disse: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Meus irmãos e amigos, o fato de Cristo ser da mesma essência de Deus, sendo igual ao Pai, nega de forma decisiva e peremptória a tese das testemunhas de Jeová, que afirmam ter sido o Senhor Jesus apenas um homem perfeito. Nós precisamos de pensar como que um homem com toda perfeição poderia suportar na cruz o derramar do cálice da ira de Deus. Meus queridos, ele suportou todo esse sofrimento por mim e por você. Isso é de fato bastante para que nós, a partir do seu exemplo de altruísmo, de abnegação, de renúncia, vivamos vida digna e gloriosa do seu nome, testemunhando de Cristo e vivendo para a glória de Cristo. Mas o apóstolo segue, Filipenses capítulo 2, agora no verso 7, e ele vai dizer assim: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Meus queridos irmãos, eis aqui a questão que gerou uma interminável discussão entre luteranos e até hoje tem conduzido teólogos das diversas linhas de pensamentos a discussões sem precedentes. O texto nos informa que Cristo a si mesmo se esvaziou, e é exatamente da palavrinha grega ekenosen que se deriva a doutrina da kenosis, que é o estado de esvaziamento ou auto-humilhação de Cristo. Surge então, de posse da leitura desse texto, uma pergunta: mas do que Cristo se esvaziou? Meus queridos, é importante afirmar que, segundo a doutrina reformada acerca da kenosis, ou estado de auto-esvaziamento do nosso Redentor, é impossível que ele tenha se esvaziado da sua natureza divina. O esvaziamento, segundo o teólogo William Hendrickson, consiste em que, inicialmente, ele renunciou à sua relação favorável à lei de Deus. Enquanto permaneceu no céu, nenhuma carga de culpa pesava sobre ele. É exatamente isso que nos ensina o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 5, verso 21, quando disse: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Mas há um segundo aspecto da sua renúncia,
Ele renunciou também às suas riquezas. E o mesmo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 8, verso do 7 até o 9, vai deixar isso bem claro. A Escritura ali nos diz assim: como porém em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo o cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Meus queridos, de fato, o Senhor Jesus abandonou a sua relação favorável à lei de Deus. Ele renunciou, de fato, às suas riquezas, mas é importante compreendermos que ele renunciou à sua glória celestial, e isto nos ensina exatamente aquilo que ele já havia falado aos seus discípulos e que João registrou lá no seu evangelho, no capítulo 17, versos 4 e 5, quando disse: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Meus irmãos, de fato, nós precisamos compreender a grandeza daquilo que o apóstolo Paulo está ensinando aqui em Filipenses capítulo 2, verso do 5 até o 11, naquilo que nós conhecemos na teologia como a kenosis, ou estado de esvaziamento do nosso Salvador. Essas passagens lidas há pouco revelam a condição de humilhação do Filho do Deus vivo, a condição que ocupou a sua vida, mas que teve início no ato em que ele foi concebido no ventre de Maria pelo poder do Espírito Santo. Afinal, foi na concepção que ele passou a viver o estado de humilhação. O Deus que rege o mundo e que estava na sua glória e que deixa a sua glória e vem então tomar forma humana no ventre de uma mulher. E o texto, na sua progressão, Filipenses capítulo 2, versos 7, parte B e 8, vai nos indicar exatamente isso. Acompanhe comigo aí, Filipenses capítulo 2, verso 7, parte A e verso 8 diz: e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Meus queridos, a parte B do versículo 7 não deixa absolutamente nenhuma dúvida acerca da encarnação de Cristo. Sua natureza humana era tão real quanto a nossa. No entanto, ela diferia em dois aspectos. O primeiro aspecto em que a natureza de Cristo, a sua natureza humana, diferia da minha e da sua, é que a sua natureza humana foi posta em uma união pessoal com a sua natureza divina. Isso fica mais claro quando nós lemos o que escreveu João em seu evangelho, lá no capítulo 1, verso 14. Ali a Escritura nos diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, de fato, meus queridos irmãos, a primeira coisa que nós devemos pensar sobre a diferença da natureza humana de Cristo e da natureza que o ser humano carrega, é que a sua natureza humana, ela foi posta em união pessoal com a sua natureza divina. Mas há um segundo aspecto, e nós precisamos de compreender que mesmo sofrendo os resultados do pecado, a sua natureza, a natureza humana de Cristo, não era pecaminosa. É isso que nos ensina o autor da carta aos Hebreus, e você pode ver isso com clareza, abrindo a sua Bíblia, em Hebreus capítulo 4, verso 15, porque a Escritura ali nos diz assim: porque não temos sumo sacerdote
que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Meus irmãos, no verso 8 então de Filipenses, capítulo de número 2, o apóstolo Paulo destaca a forma de sofrimento em que se submeteu o nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo, o amado da nossa alma, a fim de remir-nos da nossa culpa. E ele afirma que Jesus a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Meus queridos, alguém já disse acertadamente que uma pessoa crucificada morria 1000 mortes. Leon Rogers afirma que tal morte era uma forma de punição reservada para escravos rebeldes e os piores criminosos, uma morte de sofrimento vergonhoso e amaldiçoado, a mais ignominiosa das mortes. Tal morte, meu querido irmão e amigo, era ultrajante, afinal, o condenado precisava atravessar toda a cidade carregando a sua cruz para ser crucificado fora dela. Tal morte, meu querido irmão e amigo, era maldita. As Escrituras Sagradas não deixam dúvidas acerca disso. E o livro da lei, lá em Deuteronômio, capítulo 21, versos 22 e 23, diz: se alguém houver pecado passível da pena de morte, e tiver sido morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Meus irmãos, de fato Cristo se tornou maldito no meu lugar e no seu lugar. Daí a kenoses, o estado de esvaziamento, quando ele vem, habita entre nós e toma forma humana. Nós não temos dúvidas de que o apóstolo Paulo está trazendo o exemplo de obediência e submissão de Cristo para exortar os filipenses a procederem da mesma forma. A ideia de que assim, se deveras ele se tornou obediente até a morte e morte de cruz, vocês deveriam se tornar ainda mais obedientes à direção divina e se esforçarem por aperfeiçoar em suas vidas o Espírito do seu Mestre, o Senhor Jesus Cristo. E ele então experimentou essa morte dolorosa, essa morte vergonhosa, essa morte horrorosa, tão pesquisada por muitas pessoas. O Dr. Frederick, um legista americano e professor da Universidade de Colômbia, em pesquisa acerca de como ocorreu a morte do Senhor Jesus Cristo e seu martírio, ele afirma que esse martírio, ele tem início ainda naquela experiência ignominiosa do Getsemane. Ele afirma que ali no Getsemane, o nosso Redentor experimentou da hematidrose, que pode ocorrer em indivíduos que estão sob forte estresse mental, medo e até mesmo sensação de pânico. Ele afirma que nessa condição de extremo estresse, as veias das glândulas sudoríparas se comprimem e depois se rompem, e o sangue então mistura-se ao suor que é expelido pelo próprio corpo. Ele chega a afirmar que o Senhor Jesus Cristo morreu de parada cardiorrespiratória decorrente de hemorragia e perda de fluidos corpóreos, e isso combinado com um choque traumático decorrente dos castigos físicos a ele infligidos. Meus queridos irmãos, foi nesta
condição que o Pai o abandonou na cruz, moendo, fazendo enfermar, quando Ele tomou o nosso lugar e abandonado então na cruz, já na hora da sua morte, Ele virou o seu rosto para o céu e dizia: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Meus irmãos, de fato, esta morte ignominiosa, essa morte horrorosa, era para mim e para você, mas o Senhor Jesus, no seu estado de humilhação, o Senhor Jesus, na experiência da quenose, desse estado de auto-esvaziamento, Ele tomou o meu e o seu lugar e sofreu os horrores da cruz. O apóstolo então escreve, e agora o texto caminha para o final, e nos mostra que após essa condição de humilhação, de alto esvaziamento, o Senhor então, Ele foi exaltado. Veja os versos de 9 a 11 de Filipenses capítulo 2, pois a palavra de Deus nos diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus queridos, haverá um dia em que todos, absolutamente todos, terão que confessar o senhorio de Jesus Cristo. Certamente muitos terão que reconhecer o seu senhorio de maneira tardia, quando não haverá mais absolutamente nenhuma chance para o arrependimento. Este, de fato, é o momento para a submissão a Cristo, e eu quero dizer para você: não deixe para depois, pode ser tarde, faça desse Natal o melhor de toda a sua vida. Confesse agora a Jesus Cristo, que tomou o meu lugar e o seu lugar na cruz. Meus queridos, de fato há um abismo que separa os festejos natalinos da sua realidade. Quando nós olhamos para uma passagem como essa, nós vamos perceber que de fato nós estamos separados por um abismo do que realmente significa o Natal. Enquanto que parte significativa das pessoas ou desses hábitos estimulam o consumo e a ostentação, o Natal em sua realidade aponta para a humilhação e convida os celebrantes a imitar os atos altruístas que revelam o verdadeiro sentido do Natal de Cristo, um ato de humilhação. O grande reformador agostiniano Martinho Lutero, em uma de suas composições poéticas, ele registrou o que segue. Isso está no Inário Novo Cântico, o hino de número 248. No humilde presépio, sem ter nada seu, Jesus, pobrezinho, sem teto nasceu. Os céus estrelados, fulgente de luz, abrigam o meigo e divino Jesus. Portanto, meus queridos, refletir sobre a realidade do Natal é curvar-se ante a um ato de humilhação, é curvar-se ante a um ato de altruísmo, de amor, de abnegação, onde o próprio Deus, o Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade, assume a forma humana e cumpre a sua missão, e é isso que Ele espera de mim e de você. Daí o significado de Natal, tão confuso para muitas pessoas nesses dias. Esse texto, então, meus irmãos, nos convida a imitar a Cristo, não nos atos redentivos, porque não podemos, mas nesse ato de humilhação, de altruísmo, de amor e de abnegação. Que seja também assim o seu Natal, que você não deixe de celebrar com a sua família, mas jamais esqueça que o Natal, ele pode ser identificado
por esse ato de renúncia do nosso Salvador, a sua glória celestial. E ele veio, tomou o meu lugar e o seu lugar na cruz do Calvário. Deus, pois, nos abençoe e aplique a sua palavra ao nosso coração. Muito bem. Se o nosso culto fosse presencial, certamente nós teríamos aqui na frente o coral Maranata, não é? Como nós estamos aqui apenas com 5 pessoas, não é? Com a equipe técnica, e desejosos de que pudéssemos estar todos juntos, nós resolvemos encerrar o nosso culto com uma participação do coral Maranata. Então você vai ficar agora com uma linda música do coral Maranata, e quando terminar nós faremos a oração, impetraremos a bênção dos apóstolos, encerrando o culto.
reunir em virtude da pandemia. Vamos orar pedindo a graça de Deus em um ano vindouro em que a gente possa voltar a celebrar o nosso Natal aqui na igreja, todos juntos, para a glória de Deus. O quanto estamos separados por um abismo tão profundo daquilo que significou o Natal no passado. Nossas festas, meu Senhor, têm sido movidas por ostentações e por comportamentos e atitudes e hábitos que colidem frontalmente com aquilo que foi o nascimento do nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos que esse espírito de um Natal verdadeiro, amparado por Tua Palavra, por uma condição de abnegação, de altruísmo, de um amor incomensurável, tome também o nosso ser, meu Senhor, para que, pelo exemplo de Cristo, vivamos assim também para a glória do Seu poderoso e glorioso nome. Que o Senhor abençoe as famílias da Tua casa nessa noite de celebração, concedendo-lhes a consciência do nosso papel, como Ele fez e nos deu exemplo, que seja assim também com cada um de nós, que anunciemos então as boas novas da salvação, para que outros possam, tendo os olhos aclarados e os ouvidos desimpedidos, buscarem refúgio na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a Tua palavra seja guardada e aplicada ao nosso coração, pois nós oramos no nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso muito bondoso Pai, poder, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, sejam sobre vós, irmãos, e sobre vós repouse. Assim vos abençoe o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, um excelente final de semana e um Natal maravilhoso para cada um de vocês. Deus, pois, abençoe em nome de Jesus.